Bom dia. É uma emoção, é mesmo, agora estou com um sotaque brasileiro. Vou retirá-lo. É uma emoção estar a falar no Conselho Superior da Magistratura. E é um cuidado que eu tenho de ter, porque eu dependo do Conselho Superior da Magistratura e está ali o Sr. Conselheiro Vice-Presidente. Portanto, eu tenho de ter um certo controle no que digo. E escrevo, e depois não sou capaz de ler nada. É uma honra muito grande estar a falar aqui convosco. E o mínimo que eu vos devo é não vos pensar demais. Mas devo ao Conselho e a mim próprio falar-vos alguma coisa daquilo que eu penso e arriscar alguma das minhas ideias. Eu fiz, não importa tanto com o devido respeito, aquilo que foi lido e dito muito amavelmente, mas que fiz uma carreira daquilo que sou, de juiz, de magistrado judicial, com muitíssima honra e muitíssima devoção. E senti, vivi aquilo que, ou vivo, não sei, aquilo que eu tentei fazer como juiz. Eu mais empiricamente reconheço, porque nós, enquanto juízes efetivos, na realidade da função, pouco tempo temos para estudar o que é a lei, o que é o direito ou o que é a justiça. A gente procura fazer e respeitar sem saber bem o que é isso que estamos a respeitar ou a fazer. Hoje, que ainda sou juiz, magistrado judicial, aquilo que eu dou comigo a pensar, mas de lei, de direito, isto tem uma coisa a ver com o que vamos falar hoje? Tem. Eu não gosto de falar de inutilidades, mas muito brevemente, eu parto da diferença entre lei, direito e justiça. Não é a mesma, não são as mesmas coisas. São primos parentes, claro, mas não são a mesma coisa. A lei para mim é a leizinha, é a escritinha, é a redaçãozinha. Eu não percebo que seja um escudo para quem começa as nossas funções. Mas não é o mais importante. Não é tudo e nem é o mais importante. Eu penso que a norma jurídica da ordem jurídica, a norma da ordem jurídica portuguesa mais importante é o artigo 9 do Código Civil. Que muita gente esquece. Se é que todos lemos, espero que sim. Seguramente que sim. Mas é uma norma tão importante que me ajuda a interpretar a própria Constituição, que é a lei das leis. Como é que eu interpreto a Constituição? Como é que eu sei aquele artigo quer dizer isto? O que é o direito à jurisdição efetiva? O que é isto? O que é o processo equitativo? O que é o prazo razoável? São expressões do artigo 20 da Constituição. Eu só chego lá através do artigo 9 do Código Civil, se é que chego. Se é que sou capaz de chegar. Portanto, para mim, a lei é destes três grupos de questões, porventura, menos relevante, embora a base. Naturalmente, que a base. O direito, porque jus eu lembro-me sempre daquela expressão latina, o dura lex sed lex, que eu não aceito. Não aceito. Se este dura quer dizer o que eu interpreto do pouco que ainda sei do latim, dura no sentido de incomodativa, mazinha, não pode ter o respeito que terá qualquer lei que não seja assim. Mas dura lex sed lex. Esse princípio ainda é. Para os conceptualistas, para os tecnicistas, para os formalistas, que eu respeito, mas não sigo, nunca segui, penso eu. Eu prefiro o direito, o directum. E sem armar em sabedor, porque não sou. Eu sou estudioso, estudante continua a ser, felizmente. Direito vem de directo. O que é direito? O que é direto? O que é reto? O que é correto? O que é ético, o que é cultural, o que é bom senso, tudo isso é direito, não é? E já estou a chegar à justiça. E a justiça vem de outro radical, nem é do directo, vem do jus. Então o que é a justiça?
simplificando e para chegarmos, para eu arranjar alguns minutos para falar de mediação, o justiça para mim é um valor, pura e simplesmente. É tão simples, todos nós sabemos isso, mas às vezes não nos apercebemos. A gente ouve e lê. A justiça fez isto, a justiça fez aquilo. Coitadinha da justiça que não fez coisa nenhuma. Ou a fizeram ou não. Ela não faz, fizeram-na. Se a fizeram. Se a fizemos. Justiça é aquilo que se pretende fazer. Justiça é o fim do caminho. Não é o caminho. Se a gente tiver esta noção, justiça não é o caminho. Eu não sou o guardião da justiça. Eu tenho o dever de procurar fazer justiça, de chegar ao fim do caminho. Então, no meio disto tudo, tenho aqui um papel que, no meio disto tudo, o que é que eu sou? O que é que eu faço? Eu, juiz. Eu exerço uma função, mas não é a função da justiça, é a jurisdição. Eu digo jurisdictio. Digo qualquer coisa no final que deve realizar justiça. Portanto, a justiça é um objetivo. O que eu procuro é fazer justiça. Então, como é que eu faço justiça? É em abstrato. Eu fiz uma imagem, como é que era a deusa da justiça? Ou as deusas, que eram a mesma, a Afrodite e a... Bom, lembro-me da Afrodite, que já não é mau, e é a figura da Afrodite que dá a romana, cujo nome eu agora me esqueço. Sem braços, mas excepcional. Eu fiz isso? Não. Eu fiz num caso concreto, pus as pessoas bem. Se eu num caso concreto pus as pessoas bem, eu fiz justiça. Então fazer justiça o que é? Eu tenho para mim que só intuímos que fizemos justiça, ou às vezes nos apercebemos. Eu não me esqueço, eu não vou falar da minha vida, de um caso dos muitos que julguei, que tive a honra de julgar e o gosto de julgar. Imaginem que eu tive gosto e queria continuar juiz e jubilei-me por minha mão. Eu lembro-me de um caso, e não me lembrei ontem à noite, em que duas pessoas, era uma desavença simples para nós que íamos julgar, gravíssima para elas, que estavam zangadas. E eu ouvi a senhora desembargadora há bocadinho e estava-me a lembrar também disso. Na conciliação, que eu acho um ato ainda muito mais nobre que o de julgar. Se o de julgar já é extremamente nobre, o de conciliar é muito mais. Gostei de ouvir o senhor conselheiro vice-presidente dizer aquilo que tem dito aos nossos juízes das várias comarcas que estão com o peito à barra, que a conciliação é um ato tão nobre e que aquele caso não passou da conciliação, porque eu gostava de fazer uma conciliação de tipo americano, chamar as pessoas à minha secretária. Os advogados não gostavam muito disso, mas os bons gostavam. E a grande maioria dos advogados percebia a intenção. E eu sempre respeitei muito os advogados e por isso eles me respeitavam a mim. E ao sair da conciliação, as pessoas iam a falar uma com a outra. Os juízes de paz que aqui estão, certamente já têm tido casos desses, e os outros também. Iam a falar uma com a outra. E eu aí tive a percepção do que é que eu tinha feito. Eu tinha feito paz. E daí essa ideia da paz, que hoje estou seguro dela, seguro. Eu tenho convicções, não tenho certezas. Um juiz tem de ter convicções, é o que a lei manda, não é certezas. Eu gostava que pensássemos nestas nuances. Certezas é uma coisa, eu não sou Deus. Mas tenho de ter convicções. E isso sempre tive, felizmente. Ora, as pessoas iam em paz. O rei português Dom Dinis, mais tarde, agora, depois de jubilado, tenho tido tempo para ler essas coisas. O rei português Dom Dinis, a que chamam o lavrador, coitadinho, acho que ele nunca plantou coisa nenhuma, mas deve ter mandado plantar alguma coisa, até que hoje, enfim, vamos falar disso.
escreveu uma frase, ou dizem que escreveu, eu acredito que algumas coisas que a história diz sejam verdadeiras. A justiça pacifica a vida. 1300 e qualquer coisa. E hoje, um francês ou belga, não tenho a certeza, eu tenho o livro na pasta, mas não vou ler-vos o livro. Paul Ricoeur diz que o ato de julgar, portanto, jurisdição, mais ou menos isto, mais do que conseguir segurança, e já é muito, deve conseguir paz. Paz social, diz ele. Eu só acrescentaria, se é que tivesse a ousadia, teria a ousadia de acrescentar, que para ter paz social, eu preciso ter paz pessoal, individual. Social não é uma coisa que é o resultado de nós todos, não é algo diferente das pessoas. O que conta são as pessoas. Esta questão, mas não é disso que venho falar-vos, da personalidade coletiva, para mim é uma habilidade jurídica dos juristas. O direito seria muito simples se não fossem os juristas. Eu também sou. Portanto, estou a falar de mim. Se não houvesse juristas, o direito era muito mais simples do que é. Bom, mas esta ideia de realizar paz, a propósito da personalidade coletiva, eu penso é que eu sou português e latino, é muita coisa junta, sou um bocadinho individualista, é verdade, mas respeito, obviamente, o social. Eu sei que estamos aqui, hoje somos um corpo social. Mas o que é isto? É um conjunto de pessoas. Ora bem, tudo isto para vos dizer que eu realizo justiça quando realizo paz. Mas é uma paz autêntica, não é a paz do Voltaire, que era a paz dos cemitérios, mas o Voltaire tinha aquele sentido cáustico da paz. A paz é o cemitério, não é nada, não é isso que eu quero. Não é essa paz que eu quero. Eu quero uma paz do bem-estar. O paz de sentir-me bem. Se eu, juízo, conseguir isso, eu fiz justiça. Fim do caminho. E para dar um salto, porque já gastei quase metade do tempo, se é que não gastei mais de metade, eu tenho de abreviar aquilo que gostaria de vos dizer, porque eu sinto isto. Eu não estou a dizer... Nem é verdade que os juízes só têm raciocínio. Isso, se o juiz decidir os seus casos só com raciocínio, não os resolve. O raciocínio tem de estar irmanado com o sentimento. Ser juiz é uma coisa que puxa de nós. Ou puxa, ou estamos mal. Isto é a minha leitura, que não sou dirigente do SES, lá fui colaborador durante uns anos, mas não sou dirigente do SES. A formação de um juiz implica isto. Eu tenho de consumir aspirinas? Já, pois tenho. Se eu não quiser consumir aspirinas, mudo de vida. Ou arranjo outra que não obriga a consumir aspirinas. Provavelmente haverá outras que também obrigam a consumir aspirinas. Ora bem, mas dizia-vos eu, se a justiça é o fim do caminho, ela só acontece, não em geral na tal imagem, acontece nos múltiplos casos que temos. E eu nem sempre consigo, tenho de ter essa consciência, nem sempre consigo aquilo que devo tentar ao máximo conseguir, aquilo que me é exigível. Não é que eu seja Deus, é que eu tente quase sê-lo, porque isto de fazer justiça é quase uma obra divina. Agora poderia entrar aí pelas discussões do que é divino ou do que não é, mas não, quero chegar aqui. Eu tenho um objetivo. A jurisdição ou as jurisdições hoje são caminhos, nada mais do que isso. As jurisdições são um caminho que nós temos para realizar justiça. E aí aparece a mediação. A mediação, para mim, nunca me suscitou dúvida nenhuma. A partir do momento em que eu lhe detetei objetivos e os assumi e limites da sua própria ação. A mediação é também
um caminho para a justiça. E isso tornou-se-me claro, imaginai, quando no tal agrupamento europeu que eu tenho o gosto de pertencer, que está numa vintena de países, se discutia, reparai, eu não sei se se discute em Portugal ou não tenho tanto conhecimento quanto isso, tenho a minha posição sobre a matéria, que é se o mediador sequer precisava de conhecer direito, ou se devia até ignorá-lo. Eu digo, mas eu estou a tratar de mediação a que título? Como uma abstração, uma coisa formalista, cheia de técnicas, que me desculpem os mediadores. Eu acho que a grande técnica da mediação, como da conciliação, é o sentido do bem-fazer, do respeito mútuo e da compreensão e do estudo do caso concreto. Eu não concebo um juiz como não concebo um mediador capaz que não estude integralmente um caso antes de ir assumir essa situação. E se eu estudar, eu tenho de agir com o bom senso. O bom senso tem de ser concreto. O bom senso não é uma abstração. O bom senso não se ensina. Desenvolve-se. E o SES deve desenvolvê-lo. Mas não se ensina. Eu, pelo menos, não sei ensinar bom senso. Não sei. Agora, desenvolvê-lo, devo. Ora bem, e isso depende do caso concreto e depende da minha paixão pelo caso concreto, de eu ser capaz de assumir o caso concreto, juiz ou mediador. A função o objetivo é o mesmo. Os caminhos podem ser diferentes e são. E são. Juiz não é mediador e mediador não é juiz. Podem transformar-se um no outro. Assim, mudar de função? Podem. Mas não são a mesma coisa enquanto forem uma coisa e outra. Agora, eu não tenho de estar, nem posso estar de costas voltadas. Honra seja ao Conselho Superior da Magistratura e às pessoas que o dirigem, e às pessoas que nele trabalham, ao Sr. Vice-Presidente, até ao Presidente que não está aqui, que está no seu Supremo, no meu querido Supremo. E concordo ou não com tudo o que lá se passa, não concordo designadamente com o acordo sobre os julgados de paz, dito de uniformização. Mas isso agora não vale a pena metermos por aí. Não vale a pena metermos por aí. Porque temos de ter todos direito à nossa opinião. Acabou. Acabou, como há bocadinho dizia. Em direito, 2 e 2 não são necessariamente 4, podem ser 3 ou 5. Conforme as habilidades, conforme o raciocínio de cada um, conforme a sensibilidade de cada um, conforme o conhecimento de cada um. Mas dizia-vos eu tenho de pensar no caso concreto. Técnicas, eu respeito-as todas, ótimo, não fazem mal a ninguém, mas, por amor de Deus, tenhamos bom senso, tenhamos paixão pelos casos concretos, queiramos resolver os casos concretos e queiramos paz para as pessoas que estão em conflito. Uns e outros. E aí eu digo, mas porquê que devemos estar de costas voltadas? Honra seja o que eu estava a dizer há bocadinho ao Conselho Superior da Magistratura, que fez este ato. E que há de fazer outro, espero. Porque eu tenho assistido a situações do género. É uma caricatura o que eu vou dizer. Não tem retrato. Dou-vos a minha palavra de honra que não tem retrato, mas é o que eu tenho sentido às vezes em certas conversas. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que são julgados de paz. Quanto mais mediação. Logo, não gosto. Se não gosto, nem quero saber. Isto acho notável. Não sou eu que sou notável. É ser pensável isto. Não é... Eu hoje não estou no tempo em que uma pessoa, só porque era o rei, dizia que resolvia tudo. Isso é coisas da história. Se é que a verdade não resolvia coisa nenhuma, andava à espadeirada. As coisas não se resolvem à espadeirada. Hoje, felizmente, que eu saiba, embora haja pessoas que ainda julgam que andam de espada à cinta, isso é lá uma terra para o norte, não é nada. Hoje, caminhos são vários, múltiplos.
A jurisdição há de ser... E a jurisdição judicial, porque se judiciário hoje é Portugal é uma coisa, judicial é outra, pelo menos desde 2013, judicial há de ser sempre, estou agora a falar da causa própria, a espinha dorsal dos caminhos da justiça. Seguramente. Os tribunais judiciais serão sempre a espinha dorsal, suponho, a espinha dorsal dos caminhos da justiça. Mas apenas alguns dos caminhos da justiça. Se nós formos ler o artigo 209 da Constituição, mesmo em categorias de tribunais, e o artigo 29 da Lei 62 de 2013 da Organização Judiciária, estão lá escarrapachados montes de jurisdições. Montes. Está certo? Eu até penso que deveria tentar-se uma aglutinação exatamente na base do Conselho Superior da Magistratura. Mas isso é história para outro contexto, ao contrário do que possa parecer. Não é ir buscar mais isto ou mais aquilo. Isso não, rejeito totalmente. Ir buscar tudo ou, por outra, aglutinarmos tudo, isso seria ótimo. Se fosse possível. Isso pode ser que seja. Mas dizia-vos eu tenho o objetivo da justiça. Se a mediação tem, a meu ver, e não pode deixar de ter, o mesmo objetivo, é nosso primo parente. Não tenho nada de especial, nem não é legítima nenhuma relutância em relação à mediação. A mediação é hoje um caminho para a justiça. Não é se podem conhecer direito ou se devem conhecer direito, têm de. Eu não concebo um mediador que não tenha noção de princípios básicos de direito, designadamente os casos que vai mediar. Até porque uma das suas funções fundamentais é de esclarecer as pessoas sobre até onde podem ir. Esta história... Eu vou-me atrever a dizer, os seus mediadores estão aqui, que me perdoem, eu sei que nem todos estão de acordo comigo, nem na Europa. Nem andando para lá a dizer a mesma coisa que estou a dizer aqui. A neutralidade, felizmente, já foi. É qualquer coisa que, para mim, sempre foi impensável. Agora, só quem não tenha lido a diretiva da União Europeia de 2008 é que ainda defende a neutralidade. Eu respeito que defenda. Agora, uma pessoa a tratar de assuntos de justiça neutral é confundir neutralidade com imparcialidade. São duas coisas completamente diferentes. Eles fizeram um mau acordo, para aquele é péssimo, mas fizeram um acordo, pronto, está arrumado. Não pode ser. Não pode ser. Infelizmente, na prática, não é. Não é. A mediação tem de ser... Deixa eu ver se eu me lembro que está escarrapachado na diretiva. Competente, eficaz e imparcial. Está expresso. 2008, há 10 anos. E eu continuo a ouvir, não é aqui não tenho tido privilégio de ouvir conferências destas. Continuo a ouvir no estrangeiro a falar na neutralidade. Neutralidade explica-me. Eu não preciso, essa coisa é óbvia. Neutralidade quer dizer é indiferente. Se vai para um lado, se vai para o outro. Não pode ser. Entre o bem e o mal, ser indiferente. Ser indiferente à ética. Só porque as pessoas estão de acordo. Já o professor Mota Pinto, um velho professor Mota Pinto, sem pensar em mediação, dizia qualquer coisa como isto, não por estas palavras, mas o sentido era este. O sim só vale sim se puder dizer não. E eu só posso dizer não se estiver minimamente elucidado sobre até onde posso ir. Isto é tão óbvio em matéria de justiça que eu me aflige que se possa dizer... Fazer um acordo é pôr as pessoas ambas a dizer sim se. Se tiverem consciência do que estão a dizer, e já a senhora Zé Bárbara tocou muito bem nisso, é difícil, e esse é o grande mérito dos bons mediadores, conseguir pôr as pessoas em pé de igualdade prático, quando do ponto de vista antecedente, ninguém, não é... Cada pessoa é uma humanidade individual, dizia o Miyakoto.
Cada pessoa é mau. Ninguém é igual a ninguém. E, portanto, eu tenho de ser dono dos meus problemas antes de dizer o sim. Claro que às vezes tenho de fazer transações. Com certeza. Se eu faço uma transação consciente, eu estou a dizer sim. Se eu faço uma transação sem saber até onde podia ir, eu estou a dizer qualquer coisa que parece sim. Mas há bons mediadores. Eu não posso rejeitar, peço aos meus colegas magistrados judiciais que aqui estão. Como já temos aos juízes de paz, nem preciso pedir, porque faz parte da função deles terem mediação. É o grande valor, é um dos grandes diferenças entre os julgados de paz e os tribunais judiciais. É que dentro do julgado de paz há serviço de mediação. E a grande dificuldade dos tribunais judiciais, prometo que vou terminar, prometo, que eu agora estava a falar disto todo dia, e os senhores não almoçavam, já que era uma maldade, não era justo, não podiam dizer não, coitadinhos, está a porta fechada. Mas isso eu próprio abriria a porta. Eu penso que a mediação como tal é um caminho da justiça, resumindo, logo não pode ser rejeitada. Não é só não poder ser rejeitada, deve ser apoiada, e deve ser apoiada desigradamente por nós, magistrados judiciais. E hoje temos o privilégio de ter na lei quer a possibilidade, eu já vou dizer o que é que não temos, e isso eu vou propor qualquer coisa ao Sr. Vice-Presidente. Pensei também ontem à noite, esta coisa, eu agora estou a fazer serões que era coisa que não fazia quando estava no ativo, fica a saber. Isto é uma coisa, esta coisa de querer trabalhar é um vício quase inadmissível. Qualquer dia é penalizado também, porque não soa bem querer trabalhar. Ora bem, eu penso que eu tenho de pôr em execução real aquilo que não tem tido funcionamento. Designadamente o artigo 273, se a memória me não falha, porque isto tirar um código da cabeça e meter o outro no meu tempo já é difícil. O artigo 273, o que acontece é que esse artigo tinha outro número, mas já existia, como a grande maioria do Código de Processo Civil. Ora bem, esse artigo 273 permite ao juiz, em qualquer estado do processo, remetê-lo o processo para a mediação. Isto eu sei que tem pouquíssima aplicação. O senhor conselheiro Bel Morgado saberá melhor que eu. É pena. Agora, tudo tem de ter limites. Essa norma não tem. Quando a iniciativa é do juiz, for das partes, tem o limite de 3 meses. Se a iniciativa for do juiz, não tem limite de tempo. Não pode ser. Não pode ser, mas é que não pode ser mesmo. Tem de ter um limite de tempo. E digo-lhes mais, eu ao fim de um mês de mediação estou perfeitamente seguro se é possível o acordo em mediação ou não é. Estar 3 meses a mediação já é um absurdo. Estar mais de 3 meses é impensável. Eu conheço um caso que esteve 4 anos. Não vou dizer aonde, nem quem, nem como. Mas meteu tribunais de várias naturezas à mistura. Um judicial e um julgado de paz. Como se o julgado de paz fosse o local ideal. E esta é que é a dificuldade dos tribunais judiciais. Fazer a mediação onde? Como? Eu mando para a mediação, mas mando para onde? Para quem? A lei não diz. Eu gosto muito de leis que digam pouco. Gosto mais de leis que deem faculdades aos juízes do que tenham diretivas. Eu não me esqueço de uma regra do célebre questionário do processo civil, não sei se alguém se lembra do questionário, do processo civil ou da base instrutora, que era a mesma coisa. E o resto é conversa, só os termos é que eram outros. E eu lembro-me de um querido juiz, de um querido colega, que quando eu andava com a mania de acabar com o questionário, felizmente isso já faz parte da história, me dizia a mim acabar com o questionário, meu Deus, como é que eu vou fazer julgamentos sem questionário? E eu digo, homem, você tem menos de 10 anos ou 15 do que eu e está tão apaixonado pelo questionário. Eu tinha paciência que se isso depender de mim, amanhã acaba. Ora bem. Mas há, pelo contrário, leis que deviam dizer um bocadinho mais. Há leis que deviam dizer um bocadinho mais. E esse 273 não diz como, o que é que o juiz faz.
Eu penso que, com o estado atual da lei, a única coisa que pode fazer é mandar para a Direção-Geral de Política da Justiça, para o grau, porque, coitadinho, é o único setor das instituições portuguesas que dirige a mediação. Mas eu gostaria, na linha de algumas conversas que já tive o prazer de ter com o Sr. Ana Coelho, com o Sr. Desembargador e com a Sra. Paula Pote, que é também muito entusiasta destas coisas, designadamente ao nível Eu sei que estou a falar demais, prometo que não me esqueci, estou quase a acabar. Eu estou quase a ser relógio de despertador. Um minutinho. Eu vou terminar desta maneira. Senhor Conselheiro Vice-Presidente, meu caro amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, porventura já pensou, e portanto, mas eu tenho que dizer qualquer coisa, não é? Eu penso que, se precisar de um mediador para ajudar nisso, eu até estou a seu dispor, não precisa. Mas acho que o Conselho Superior da Magistratura podia fazer uma sugestão, pensar em fazer um protocolo com a Direção-Geral. A lei não diz, nem vejo necessidade de dizer. Quanto menos as coisas a lei disser, melhor. A lei diz que os julgados de paz são tribunais, são sistemas alternativos, porque não se sabe o que é quer dizer alternativo. A lei não compete dar todas as indicações. Nós temos de ter alguma dinâmica própria. Agora, se o Conselho Superior da Magistratura, que eu respeito profundamente e que depende do Conselho Superior da Magistratura, talvez pudesse tentar, não sei se conseguiria, mas talvez pudesse tentar, uma espécie de protocolo com a Direção-Geral de modo a agilizar isso. Porque é complicado, na prática. É complicado. É uma das razões que faz fugir os juízes de direito dessa iniciativa. Repito, os julgados de paz têm o privilégio nesse aspecto. Ao menos a lista de mediadores têm. E, portanto, é fácil e é relativamente rápido ter a mediação a funcionar nos julgados de paz. Eu compreendo que nos tribunais judiciais eu não posso ter uma lista em cada um. São muitos. Ao passo que, infelizmente, os julgados de paz, para meu ver, infelizmente, são só 25. Mas podia haver um montante cordial entre o Conselho e a Direção-Geral no sentido de concretizar, porque não está sequer concretizado, como é que isso funciona. O que é que o juiz faz ao processo? Aquele caso que eu conheço, o juiz mandou para o julgado de paz, que foi o mesmo que nada. Inútil, porque o julgado de paz não é uma câmara de mediação. Foi totalmente inútil o que foi feito. E o juiz de paz ainda pior, porque não devolveu o processo. E, portanto, esses buracos legislativos às vezes são negativos. E até que isso foi sabido por outro órgão e que resolveu o assunto. Mas compreende-se porque a lei não o diz. Um acordo entre o Conselho e a Direção-Geral talvez resolvesse essa maneira prática de concretizar. Mas, acima de tudo, como a minha colega, a senhora desembargadora, dizia, e estas são as minhas últimas palavras, porque isto entusiasma-me demais e eu perco o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que eu devia dizer. Sinto mais do que outra coisa. Mas eu penso que se nós, juízes, e nós, mediadores, tivermos o orgulho de pensar que aquilo que nos compete tentar, nem sempre conseguimos, tentar fazer, é justiça, e se tiverem privilégios como eu tive de ser juiz no Tribunal de Menores, que já não existe, o Tribunal Central de Menores de Lisboa, onde passei a vida a fazer mediação sem saber que estava a fazer mediação e onde tinha orientadoras sociais que o que fazia era mediação também, sem saber que era mediação. A gente vai para casa e, se não dormir, é porque não tem o hábito de não dormir, como eu já tenho. Não é só o Presidente da República que dorme pouco. Mas eu preciso que a minha função não me impeça de dormir.
E se eu tiver a certeza de que fiz tudo o que podia para dar paz aos outros, não será a minha função que me impede de dormir. É o que eu vos desejo. Para bem dos cidadãos cujos direitos estão na mão dos juízes e dos mediadores. Muito obrigado. Desculpem o tempo que lhes tive.